Olá, o meu nome é Ana Rita e neste vídeo vamos falar um pouco sobre a fotossíntese, que faz parte do capítulo da obtenção de matéria pelos seres vivos autotróficos, um capítulo que pertence à Biologia do 10º ano. Para começar, vamos falar um pouco sobre os seres vivos autotróficos. São aqueles seres vivos que desenvolveram a capacidade de produzir compostos orgânicos a partir de substâncias minerais e, para isso, eles utilizam fontes de energia externa. Essa fonte de energia pode ser a energia luminosa, e nesse caso nós vamos estar a falar dos seres fotoautotróficos, que realizam o processo de fotossíntese, aquele que vamos ver em detalhe, e temos como exemplos as cianobactérias, as algas ou as plantas. Se não usarem a energia luminosa, podem usar outra energia, a energia vinda dos compostos químicos que estão presentes no meio. Neste caso, os seres vivos designam-se por seres quimioautotróficos e realizam o processo de quimiossíntese. São, por exemplo, as bactérias nitrificantes ou sulfurosas. Aqui representada temos a equação geral da fotossíntese, em que engloba tudo aquilo que existe antes da fotossíntese e aquilo que é libertado depois. Aqui podemos ver que a partir do dióxido de carbono e da água, com o auxílio da luz solar, ou seja, da energia luminosa, são produzidas moléculas de glicose, aqui C6H12O6, com a libertação consequente de oxigênio. Para isto, já vimos, é necessário luz solar, a energia luminosa, e esta energia luminosa é captada por pigmentos fotossintéticos que existem numa estrutura solar que certamente conhecem muito bem, que são os cloroplastos. Estes pigmentos fotossintéticos são as clorofilas, são os pigmentos de cor verde, é o que dá a cor verde às plantas e são elas que vão captar então a energia vinda do sol. Para compreendermos um pouco melhor como começa a fotossíntese, é preciso percebermos em que consiste a energia luminosa. A energia luminosa é toda a radiação eletromagnética que atinge a superfície da Terra. E ela caracteriza-se por ser uma radiação formada por partículas, que nós designamos por fotões, e que se propagam sob a forma de ondas com diferentes comprimentos. Aqui esquematizado nós temos um átomo e vamos imaginar um feixe de luz composto então por fotões. O que acontece quando os fotões atingem um determinado átomo? Um dos eletrões desse átomo salta para um nível de energia superior e por isso nós vamos dizer que ele fica num estado excitado. É basicamente isto que acontece dentro do cloroplasto. Quando um feixe de luz, ou quando os fotões atingem as moléculas de clorofila, os eletrões que estão nessas clorofilas também saltam para níveis de energia superior e ficam então excitados. Um eletrão excitado é capaz de quê? É capaz de saltar para moléculas vizinhas. Moléculas estas que nós designamos por moléculas aceitadoras, porque são aceitadoras de eletrões, como é lógico. E este fenómeno vai originar reações de oxidação-redução. Oxidação, porque temos determinadas moléculas que vão perder um eletrão, ou seja, vão ficar oxidadas, enquanto que temos outras que vão receber eletrões e que vão ficar, por isso, reduzidas. Compreendendo bem este fenómeno, conseguimos então compreender como se inicia a fotossíntese e por isso vamos ver em detalhe todas as suas etapas. A fotossíntese primeiro tem uma fase fotoquímica, onde vão ocorrer as reações que dependem diretamente da luz. Estas reações, tal como vimos, todas estas reações, aliás, vão ocorrer no cloroplasto e temos aqui representado então o feixe de luz a incidir aqui no que chamamos de grano, que é o conjunto destes discos achatados, que são os tilacoides. É aqui nas membranas dos tilacoides que estão presentes as clorofilas e, portanto, a luz incide aqui nelas, dá início então às reações de oxidação-redução. Depois disto ocorre outra fase em que ocorrem reações que não dependem diretamente da luz e que são sobretudo caracterizadas pelo ciclo de Calvin, que vamos ver então mais à frente de forma detalhada como é que ele se processa. À semelhança daquilo que eu já vos disse, do conceito que eu já vos disse mais atrás, a fase fotoquímica começa sempre com o feixe de luz de fotões que atinge os cloroplastos. Neste caso, as moléculas de clorofila são atingidas pela luz e, como vimos, os seus eletrões
vão saltar para níveis de energia superiores e vão ficar excitados. Isto vai gerar uma corrente de eletrões ao longo de uma série de proteínas aceitadoras, que estão então na membrana dos tilacoides, e é este fluxo de eletrões que vai libertar energia e esta energia a célula vai armazená-la, vai usá-la para formar ATP. ATP esse que será depois usado na fase química da fotossíntese. À parte disso, este fluxo de eletrões não possibilita apenas a formação de ATP, mas possibilita também a formação de moléculas de NADPH, ou seja, a redução do NADP+, a NADPH, que será depois usado também na fase química, ou seja, no ciclo de Calvin. Ou seja, o que acontece aqui na fase fotoquímica é uma conversão da energia. Nós temos a energia luminosa e, através de todas estas reações de oxidação-redução, é convertida em energia química armazenada nas moléculas de ATP. Aqui nós vemos também que entram moléculas de água. E estas moléculas de água entram porquê? Porque se há proteínas que estão a perder eletrões, esses eletrões precisam de ser repostos. E é essa a função da água. É repor os eletrões perdidos pela clorofila e, portanto, a molécula de água, o H2O, sofre fotólise, ou seja, há o desdobramento da molécula de água, também provocado então pela ação da luz. Isto vai então possibilitar a separação dos átomos de hidrogênio e de oxigênio da água e libertar assim eletrões para serem repostos nas moléculas de clorofila. Passando então para a fase química, nós temos o ciclo de Calvin. E o ciclo de Calvin ocorre também dentro dos cloroplastos e ele compreende principalmente três fases: a fixação do dióxido de carbono, a produção de compostos orgânicos, ou seja, aqui é que se vai mesmo produzir a glicose, e a regeneração da ribulose difosfato, a RUDP, que já vamos ver que molécula importantíssima é que é esta. Vamos então ver ao detalhe como é que ocorre o ciclo de Calvin. Para começar, o ciclo de Calvin tem sempre a incorporação do dióxido de carbono com uma molécula de 5 carbonos que é a ribulose 1,5-difosfato, a RUDP. Ao incorporar, o dióxido de carbono vai formar uma molécula de 6 carbonos que é bastante instável e por isso se vai desdobrar em duas moléculas de 3 carbonos cada, chamada PGA. A segunda fase do ciclo de Calvin é a redução desta molécula de PGA através do poder redutor presente no NADPH e da energia armazenada no ATP, compostos esses formados na etapa anterior, e depois de uma série de reações vão formar uma molécula de 3 carbonos que se chama PIGAL, aldeído fosfoglicérico. É necessário que isto ocorra 6 vezes para ser possível ocorrer a fase seguinte do ciclo de Calvin, que é a regeneração da RUDP. Vemos aqui, é libertada uma molécula de PIGAL e os restantes átomos de carbono são utilizados para regenerar a RUDP, também com a energia armazenada no ATP, e assim ficar disponível para começar novamente todo o ciclo de Calvin. Ao haver 6 vezes este ciclo, são produzidas 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico que se vão depois ser usadas, 10 para regenerar a RUDP e 2 para sintetizar então os compostos orgânicos, tal como vemos na figura. Esses depois, cada molécula, tal como já vimos no capítulo das macromoléculas biológicas, são formados os monómeros, neste caso a glicose, que combinado com outros monómeros podem então formar monossacarídeos de grandes dimensões e mais complexos, como o amido e a celulose. E está assim visto o ciclo de Calvin. Para resumir então as etapas da fotossíntese, nós temos que na fase fotoquímica existe a conversão da energia luminosa em energia química, a fosforilação do ADP formando-se ATP, a redução do NADP+, a NADPH e a fotólise da molécula de água. Depois, na fase química, vamos ter então o ciclo de Calvin, que é responsável pela incorporação do CO2.
e é responsável pela utilização de energia química que está contida no ATP e do poder redutor do NADPH para formar então os compostos orgânicos, como a glicose. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil e que tenham ficado a compreender muito bem a fotossíntese. Não se esqueçam de subscrever o canal e qualquer dúvida que tenham, podem enviar mensagem para o meu Instagram ou então deixar aqui nos comentários. Um grande beijinho e bons estudos!